Boa noite, irmãos. Nós vamos continuar, nosso momento de estudo da palavra. Estamos muito felizes por podermos participar nesses dias com os irmãos, revermos a igreja, desfrutarmos desse momento de comunhão que tem sido tão agradável, Momentos agradáveis que temos recebido a graça de participar aqui com a igreja aqui na Rua Buarque. Queremos mais uma vez agradecer. Dessa vez o contato todo foi feito com o irmão Ismael, nos convidou, e a data apresentada inicialmente foi uma data que eu não podia atender, então os irmãos até alteraram a data. Eu quero agradecer também à igreja, porque seria no dia 20 de novembro, parece, por ali. A gente já tinha compromisso, então foi alterado também para que possibilitasse a nossa vinda aqui. Agradeço também à igreja essa gentileza, de poder fazer isso. E tem sido muito bom poder rever os irmãos, reviver também, nesse local aqui onde a gente já convive desde a adolescência, rever os irmãos, ver as fotos lá em cima, me encontrar lá naquelas fotos também dos congressos, E meu irmão também, algumas pessoas de Porciúncula, de Carangola, pessoas que continuam caminhando com o Senhor e servindo ao Senhor em tantos lugares, É muito bom a gente ver isso. A continuidade dos irmãos, daqueles que amam o Senhor, perseverarem até o fim. Isso é maravilhoso, irmãos. Então, a gente vivencia isso nesses dias e louva a Deus por esta oportunidade que Ele nos dá. Me lembro que no congresso que participei aqui, nos anos 70, no final dos 1970, ali, 77, 78, me lembro do irmão Vitor me dar uma carona, Já falei para ele. Não sei de onde a gente estava vindo aqui, Ele tinha um Fusca e me ofereceu uma carona, peguei a carona. E nesse mesmo dia, o irmão Levi Paiva, vindo de um ponto de pregação no morro aqui do Castelo, Isso, ele estava vindo também. Essas coisas ficam na minha mente, nunca esqueci. E tanto o irmão Levi como o irmão Vitor estão aqui, servindo ao Senhor. E a gente só tem que agradecer a Deus, por lembrar de tudo isso, por viver tudo isso. E por ver a igreja no mesmo propósito. As pessoas mudaram, muita gente já partiu, para estar com o Senhor. Muitos estão servindo em outros lugares. Mas a igreja continua pregando a mesma mensagem. A mesma mensagem que pregou desde o início. E eu gosto sempre de fazer essa reflexão, Eu me lembro da minha infância na casa de oração. Havia um biombo na porta da entrada da casa de oração. Meu avô chegava e tirava o chapéu e pendurava o chapéu. Tinha uma chapeleira também. As pessoas usavam chapéu. E isso foi mudando com o tempo. Aquele móvel passou a ser um móvel que não tinha sentido mais. Então ele foi substituído, foi tirado, E assim as coisas mudam também. Muita coisa muda. Mas a essência, a mensagem da igreja, a mensagem do evangelho, essa é a mesma que o apóstolo Pedro pregou, quando, no dia de Pentecoste, quando o Espírito Santo veio. A igreja continua com a mesma mensagem, vidas continuam sendo transformadas pela pregação do evangelho. E que a gente continue firme, Que a mocidade aqui da igreja continue nesse propósito de servir ao Senhor, de levar essa mensagem adiante. E ver os jovens, como o Ismael, comprometido com a igreja, com os ministérios, e outros jovens aqui também, isso nos anima muito, porque precisamos continuar a missão, até que o Senhor Jesus volte para nos buscar. Eu queria ler com os irmãos o Salmo 100, Salmo de número 100. Ontem à noite nós falamos sobre a felicidade, a verdadeira felicidade. E o Salmo 100 fala desta felicidade
Uma felicidade que o mundo não conhece. Uma felicidade que a pessoa que não tem um relacionamento com Deus não conhece, mas nós conhecemos. Perdão, irmãos, é Salmo 1. Eu falei errado aqui. Salmo 1. Desculpem. Salmo de número 1. O Salmo de número 1 diz: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Que o Senhor Deus acrescente a bênção, a sua palavra, lida neste momento. Hoje, nesse período, nós queremos falar sobre a felicidade de andar com Deus. A palavra bem-aventurado, aqui, Macarius, significa feliz, muito feliz. Não é um feliz mais ou menos, é um felicíssimo. É um afortunado. Tem também? O nome dele é Felicíssimo. Bacana. Felicíssimo, o homem que relaciona com Deus, o homem que anda com Deus, ele tem esta felicidade. Mas não é uma felicidade como o mundo conhece, é uma felicidade diferente. É uma felicidade que não está naqueles lugares onde Salomão disse que era ilusão. Do dinheiro, da fama, do vinho, ou dos prazeres do pecado, do sexo. Salomão disse que ele teve tudo isso com muita fartura, com muita abundância, mas tudo era vaidade, tudo ilusão, tudo uma grande ilusão. E no final do livro de Eclesiastes ele fala que o dever de todo homem é temer a Deus e obedecer, né, os seus mandamentos. Salomão, ele viveu tudo intensamente, com muita abundância. E ele disse que aonde as pessoas buscam a felicidade é um lugar de ilusão, é vaidade. E o Salmo 1, ele diz como é feliz, né? Quem tem o Senhor, quem teme a Deus, quem anda nos seus caminhos. O Salmo 128 também diz: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior da tua casa, será como uma videira frutífera. Teus filhos, como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então é uma felicidade diferente, proveniente de um temor, de um respeito, de uma reverência. E a palavra temer a Deus, uma vez eu ouvi o Ari Veloso, né, que foi um pastor da Igreja Batista do Morumbi, já faleceu. Ele, num congresso de famílias, ele estava falando sobre temer a Deus. O que é temer a Deus? Ele falou que temer a Deus é levar Deus a sério, é não brincar com o Senhor, com aquilo que está registrado na palavra de Deus. Eu gostei dessa explicação porque as pessoas entendem, levar a sério, não brincar, não duvidar daquilo que está escrito, da revelação de Deus. E aí, o Salmo 1,
Pois não. Também poderia ser relacionado a medo, talvez? Tem pessoas que dizem, usando a passagem de João, que o medo, quem tem medo não é aperfeiçoado no amor, né? Tem essa passagem no Evangelho, na carta de João. Mas eu creio que o temor aqui também inclui a questão do medo. Eu tenho essa convicção, porque a gente tem medo de fazer coisas que vão nos prejudicar. Né? Por que a gente não pode ter medo de desagradar a Deus? Eu tenho o medo do pecado, o medo de fazer coisas que vão me prejudicar. A gente, quando sai de casa, a gente tem medo que alguém entre na nossa casa, a gente tranca a nossa casa. Né? A gente tem medo que roube o nosso carro, a gente faz um seguro do carro, ou bota um alarme. E por que a gente não pode ter medo de desrespeitar a Deus? Sim, eu acho que é pertinente. Então esse medo também, esse temor tem esse sentido, mas não é apenas isso. A gente não obedece a Deus por medo dele. A gente obedece a Deus por respeito a ele. Obedece a Deus porque ele nos ama, que ele quer o nosso bem, que ele quer o melhor para nós. Agora, não pode retirar essa questão do medo. A pessoa que a gente mais ama na vida são os nossos pais. Né? E eu tinha medo da minha mãe. Eu tinha medo porque ela era severa. Ela tinha um chinelo lá, uma vara, e ela me cortava na perna se eu desobedecesse. Então, nunca deixei de amar a minha mãe porque tinha medo dela. Sempre amei minha mãe, sempre respeitei a minha mãe. E não é uma coisa antagônica. Assim, nesse sentido, né? Porque é uma pessoa que me amava, queria o melhor para mim. O temer não é ter medo igual sua mãe, da minha mãe, não é ter medo da mãe, é ter medo da correção da mãe. O medo leva muito a essa questão, não é medo da pessoa, é medo da correção. E Deus, ele fala da correção, ele castiga todos quando ele ama. Então, é também pertinente essa questão, não é só temer no sentido de temor, mas no sentido também de ter medo em relação Exatamente. a castigo. A Bíblia fala sobre isso, né? O temor da autoridade, quando a gente faz coisa errada. Então esse temor precisa, porque a autoridade traz a espada, né? Romanos 13. Então, esse temor, ele disciplina a gente. A gente é um ser caído, o ser humano é um ser pecador. Nós temos tendência para fazer coisa errada. Então, esse temor a Deus, Hernandes Dias Lopes diz que o maior freio moral do ser humano é o temor a Deus. E é verdade. Essas pessoas hoje que estão matando, que estão tirando vidas assim dos outros, eles perderam o temor. Não tem nenhum respeito, nenhum medo, são inconsequentes. A vida parece que não tem nenhuma utilidade mais. Banalizou a vida. Falta do temor. Então a falta desse temor também, desse medo da severidade, da correção do Criador, faz com que as pessoas aprofundem no pecado. A falta da correção, né? Da aplicação da justiça, da correção, aumenta os pecados, aumenta a maldade. Então o ser humano precisa disso. Nós precisamos desse limite, desse temor a Deus. Agora, o relacionamento com Deus não é baseado no medo ou de ter medo de Deus. É baseado na confiança que a gente tem, que a gente sabe que tudo que Deus permite ou não permite é para o nosso bem. Porque Ele já provou que nos ama, enviando o Filho dele para morrer por nós. Deus prova o seu amor pelo fato de que Jesus deu a vida por nós, Ele morreu por nós, Ele sofreu tudo por nós. Então a gente confia nele, por causa desse amor que Ele nos destinou em Cristo Jesus. Então, esse salmo, ele apresenta aqui a diferença entre o justo e o ímpio, entre o homem que teme a Deus, que serve a Deus, e aquele que não considera Deus, aquele que desrespeita, aquele que ignora ou que não dá atenção a Deus. O primeiro é descrito como feliz, como produtivo e como bem-sucedido. Enquanto o segundo é uma pessoa que acabará sendo destruída, que é levada. Né? Uma pessoa
que, como a palha que é levada pelo vento, que não tem um destino certo, é destruída. Então hoje nós queremos ver algumas recomendações aqui desse texto, né, deste salmo, para nós estarmos no primeiro grupo. E a palavra de Deus nos traz advertência. A palavra de Deus fala cuidado. A gente precisa ter cuidado com algumas coisas na vida. A gente precisa prestar atenção na vida. Cuidado, em primeiro lugar, com as companhias. Aqui o versículo 1 diz que feliz é o homem, bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. É interessante a gente observar aqui que há uma progressão. Primeiro a pessoa anda, depois a pessoa se detém, depois a pessoa se assenta. A pessoa começa com uma amizade fora da vontade de Deus, com o ímpio. Primeiro ele anda, casualmente. Depois ele para, ele se detém. Depois ele já senta na roda. Assim, muitos jovens têm se perdido. Porque primeiro têm andado na companhia de pessoas que não amam o Senhor. Depois já param dos ambientes e começam a apreciar aquilo que essas pessoas apreciam. E depois se assentam e participam de tudo aquilo. É uma escada para baixo, é uma descendente que a pessoa vai no aprofundamento para distanciar-se de Deus. E nós temos aqui então advertências, cuidado com as companhias, não andar no conselho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores, nem se assentar na roda dos escarnecedores. Minha mãe sempre me exortou muito quanto a isso. Eu tinha alguns vizinhos, né? E na verdade, eu criança, juvenil, eu ficava assim com inveja dos meus vizinhos que não eram crentes, porque a minha mãe me prendia em casa. E eles viviam soltos. Jogavam bola onde queriam e saíam para tomar banho do rio, né? Eles viviam assim, sem limites. Eu olhava e ficava, poxa, eu queria que minha mãe me deixasse fazer essas coisas também. E ela sempre me privando, sempre me prendendo, porque ela sabia dos perigos. Não é porque ela era ruim, não é porque ela queria me privar de prazeres da infância, da juventude. Não, ela sabia que ali haveria riscos. E Deus também, Ele nos adverte. A gente tem coisas que a gente tem que tomar cuidado. E principalmente quando ainda é jovem, adolescente, as companhias influenciam muito. É preciso ter uma atenção redobrada. E aí, a palavra de Deus nos orienta, 1 Coríntios 15 e 33. Vamos colocar esse versículo, tá? Que os irmãos podem colocar aí. 1 Coríntios, já está aí, né? Rapidamente. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Não se engane, não pense que é inocente. Se o seu filho está desenvolvendo uma amizade com alguém que está vivendo no mundo, no pecado, né? Se alguém está apreciando muito essa companhia, não se engane. O apóstolo está dizendo, não se engane. Isso pode corromper os bons costumes. Isso pode levar para o caminho da derrota, da destruição. Provérbios 13, 20. Vamos ler também este versículo. Provérbios 13, versículo 20. Desculpa, obrigado. Está aqui. Quem anda com sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Irmãos, a Bíblia é muito clara. A palavra de Deus é um aviso solene. A companhia influencia e muito. Procure estar perto de quem te aproxima de Deus. Procure estar perto de quem te incentiva
a amar a Deus, a servir a Deus. Porque o companheiro dos insensatos se tornará mau. A influência é muito grande. E nós devemos atentar para isso. Provérbios 9, 6. Provérbios 9, versículo 6. A palavra do Senhor diz: deixai os insensatos e vivei. Andai pelo caminho do entendimento. Deixai os insensatos e vivei. Andai pelo caminho do entendimento. Então, a palavra de Deus nos adverte acerca deste perigo. O Salmo 1 diz: cuidado com as companhias. Escolha as pessoas para você compartilhar a vida. E é por isso que é importante, muito importante, a igreja. É muito importante a comunhão. A comunhão é um dos propósitos de Deus para o ser humano. O ser humano não pode viver isolado. E o ser humano não pode se misturar com pessoas também que têm ideias erradas. Porque acabam influenciando. Não só o jovem, não só a criança, até mesmo um adulto. Ele pode ser influenciado, sim. E pode errar o caminho, se não observar a recomendação, o alerta da palavra do Senhor. Então, jovens, aproximem-se de pessoas que te aproximam de Deus. Ainda que essa pessoa diga uma coisa que talvez você não goste muito, mas é para o seu bem, é para o seu crescimento, é para a sua segurança, é para a sua proteção. E nós precisamos, então, valorizar esses relacionamentos. Em segundo lugar, cuidado com o que abastece a sua mente. Outra coisa, cuidado com o que entra na sua mente. O versículo 2 diz o que devemos fazer. Salmo 1, versículo 2. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, em vez de andar na companhia de pessoas que não temem a Deus, que não amam a Deus, você deve encher a sua mente com a palavra de Deus. E aqui, irmãos, nós temos o segredo para a gente poder permanecer firme. Bons pensamentos. Encher a mente com aquilo que a palavra de Deus diz em Filipenses 4 e 8. Vamos colocar? Os irmãos já sabem de cor, né? Filipenses 4 e 8. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. A minha mãe me citava esse versículo muitas e muitas vezes. Minha mãe um dia, ela chegou para os filhos e falou assim, ó, a partir de hoje, nós não vamos, naquela época, 1970, né? Ela havia um hábito de assistir novela, as novelas de antigamente. Ela falou, não vamos mais assistir novela aqui em casa. Porque a justificativa dela, a gente fica no outro dia pensando na novela, querendo assistir à noite, o que vai saber, qual é o capítulo, o que vai dar na novela. A gente fica pensando naquilo o dia inteiro. E ela falou, mas a Bíblia diz que a gente não deve ficar pensando nessas coisas, temos que pensar em outras coisas. E ela cortou lá as novelas em casa. Que foi uma atitude de muita sabedoria, né? Mesmo que ainda lá nos anos 70 as novelas eram muito diferentes das de hoje, né? Mas já eram perniciosas. Já apresentavam um estilo de vida incompatível com o que a gente aprende na palavra de Deus. E a minha mãe, então, percebeu isso. E ela tomou uma atitude, que não é fácil. Uma família tinha 6 filhos. E ela tomou uma atitude, como liderança em casa. Porque meu pai não assistia mesmo, então era ela e os filhos. Então foi uma coisa muito positiva. Com base nesse versículo de Filipenses 4 e 8. O que eu estou colocando na minha mente?
o que eu estou abastecendo a minha mente? Porque muitos cristãos se queixam de enfraquecimento na fé, desânimo espiritual, falta de vontade de ler a Bíblia, falta de vontade de orar. Muitas vezes o que está por trás é isso. Às vezes a nossa mente está cheia de outras coisas. Existem coisas, irmãos. A Bíblia diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. A gente tem que estar sempre fazendo um policiamento. Hoje existem as séries de televisão, séries de TV. Ainda que seja uma série boa, que seja até edificante em alguns aspectos, mas a gente precisa tomar cuidado, porque o tempo que se toma, às vezes, é muito grande. E ali, entre muitos conceitos corretos, vem alguns, às vezes, que não são corretos. Isso, às vezes, nos leva ao enfraquecimento também, ao desânimo, à frieza espiritual. Precisamos vigiar. Como a minha mãe deu um alerta em casa, diante da família, a gente precisa estar alerta também. Tem coisas que a gente tem que cortar, quando percebe que está atrapalhando. Não tem nada errado em você assistir uma série, nenhum problema. Nenhum problema em você jogar um videogame, por exemplo, ou navegar aí nas redes sociais. Não tem problema, nada disso tem problema. Todas as coisas me são lícitas. Mas o que nós vemos, muitas vezes, é um descontrole. E o ser humano é muito dado a isso, a um desequilíbrio. E de gastar muito tempo com esse tipo de atividade. E não buscar esse relacionamento com Deus. Nós todos somos sujeitos a isso. Distrair com muitas coisas e pensar muitas coisas. Nós devemos ter consciência política. Devemos conhecer o que está acontecendo. Devemos ter discernimento. Mas a gente tem que ter um cuidado também para não envolver demais, não ficar o tempo todo alimentando demais essa paixão, porque muitas vezes se torna uma paixão, que atrapalha. E tem muitas coisas que podem ocupar a mente de um crente. Às vezes, ficamos pensando em fatos negativos. Às vezes ficamos nutrindo ressentimento contra irmãos, contra pessoas que falaram uma coisa que eu não gostei, fizeram uma coisa que eu não gostei. E aquilo começa a habitar na nossa mente. A gente precisa vigiar essas coisas para tirar isso da nossa mente. Eu aprendi que a melhor coisa que a gente pode fazer para vencer uma mágoa, um ressentimento, eu aprendi que é orando pela pessoa que nos ofendeu. Em vez de ficar lembrando aquilo e sentindo aquela dor, é orar. Senhor, abençoa fulano de tal. Visita ele, ajuda ele. Não é para orar para descer fogo do céu, para queimar ele, não. É para abençoar a vida dele. Quando a gente ora assim e pede a Deus para abençoar quem nos ofendeu, Deus começa a trabalhar e aquele sentimento ruim, aquilo vai dissipando. Por quê? Porque Deus age na obediência. Porque o perdão, ele não acontece assim automaticamente da noite para o dia, né? Tem coisas que a gente precisa trabalhar. O perdão muitas vezes é um processo. A pessoa te magoa, fez uma ferida, está sangrando. A ferida não sara do dia para a noite, ela precisa ser tratada. E quando ela é curada, fica ali uma cicatriz, muitas vezes, né? Talvez você nunca vai esquecer o que uma pessoa fez para você. Mas se você perdoar e praticar o perdão todas as vezes que aquele ressentimento vier e orar pela pessoa, essa ferida vai cicatrizar, vai ficar a marca, você vai lembrar, mas não vai doer mais. Por quê? Porque você obedeceu a Deus. Você não ruminou aquela amargura, aquele ressentimento. Você fez o que Jesus manda, perdoa. Ora, abençoa quem te amaldiçoa. Orai pelos que vos perseguem. É a Bíblia. É o Senhor Jesus.
Então, encher a mente de ressentimento, de mágoa, ficar lembrando o que o fulano fez para mim, o que o sogro fez para mim, o que a sogra fez para mim, o que o meu genro me desrespeitou. Essas coisas precisam ser tratadas, tem que tirar do pensamento, tem que ser vencido. Então, cuidado com o que abastece a sua mente, porque isso pode destruir a nossa comunhão com Deus, a nossa vida espiritual. E isso pode ser uma estratégia do inimigo de nos desanimar na vida cristã, nos tornar infrutíferos na casa do Senhor, na obra do Senhor. Então nós precisamos nutrir bons pensamentos. Salmo 119, 50. Vamos ler também esse versículo. Salmo 119, 50. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. O que consola a gente na angústia, irmãos, é a palavra de Deus. É a verdade da palavra de Deus. Ela consola, ela nos vivifica, nos dá vida. Então, os maus pensamentos precisam ser substituídos pela palavra de Deus, pelas promessas de Deus, pela verdade do Evangelho. Então, isso vai fazer a obra. Lamentações 3 e 21. Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Eu vou lembrar do que pode me dar esperança. Eu vou trazer à memória o que pode me ajudar na minha vida e não ficar me puxando para trás. Cuidado com os pensamentos, cuidado com o ressentimento, cuidado com o mago, cuidado com abrigar uma semente de ira no coração. Tudo precisa ser removido. Porque o homem feliz é aquele que tem prazer na lei do Senhor e medita sua lei dia e noite. O homem felicíssimo, o homem muito feliz, é aquele que tira esses maus pensamentos, que remove isso, esse lixo emocional e abastece a sua mente com a palavra de Deus. É muito claro, né? A palavra para nós. Mas também, em terceiro lugar, nós devemos tomar cuidado com outra coisa, do versículo 3. Olha o que diz o versículo 3. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Eu quero destacar aí a expressão que no devido tempo dá o seu fruto. Outro cuidado que nós temos que ter é o cuidado com o imediatismo, querer as coisas rápidas demais. O homem feliz é aquele que é plantado. Primeiro ele é plantado junto à corrente de águas. Uma semente que nasce e que vai crescendo. E que cresce devagar. Que passa por vários anos, várias estações. Sol, chuva, calor, frio. E aquela árvore vai se fortalecendo. Ela vai crescendo. E isso demora tempo. Isso demanda tempo. E depois de cumprir o tempo, no devido tempo, dá o seu fruto. Ou seja, as coisas que Deus quer fazer na nossa vida, elas demandam tempo. Para construir uma família, a gente precisa de tempo. Para ter a felicidade de usufruir a felicidade de uma família, a gente precisa ter paciência. A gente precisa investir. A gente precisa plantar muito. Alguém disse que um casamento é como um pote de mel. Pote de mel. Que você tem que pôr mais mel do que tirar. Casamento é assim, se você tirar, ficar retirando, fazendo retiradas e não repor, acaba o mel, acaba o doce.
preciso colocar bastante, fazer muitos depósitos de mel ali, para estar sempre abastecido. Uma família feliz, uma família que a gente tem prazer nela, também dá muito trabalho. É muita correção, é muito ensino, é muita paciência. Um ministério para frutificar também demanda tempo. As coisas boas demoram, irmãos. Se você quer colher fruto de uma mamona, com 6 meses você tem. Ela cresce e dá fruto rapidinho. Mas se você quer uma madeira de lei, um cedro, né, um carvalho, 80, 100 anos para poder tirar o resultado daquela árvore. Ou seja, o trabalho também, o ministério, a família, a nossa vida. A gente precisa ter tempo para esperar a hora de Deus dar a recompensa para nós. A gente não pode querer viver escravo do imediatismo. Eu quero resultado já, eu quero resultado agora. Para conhecer a Deus, a gente precisa ter tempo com Ele. A gente precisa investir no relacionamento com Ele. Precisa conhecer a palavra. Precisa esperar no Senhor. O imediatismo tem levado muitas pessoas para a destruição, a ansiedade. A nossa irmã, Sara, ela cansou de esperar, né? Ela falou para Abraão: Abraão, eu estou velha. E a promessa ainda não se cumpriu. Pega a nossa serva, a nossa escrava, Agar, e tenha um filho com ela. E Abraão ouviu o conselho errado de Sara. Porque não é porque é uma serva de Deus que não pode errar. Errou também. E Abraão errou também. E se fosse eu também, provavelmente teria errado também. Imediatismo. Querer as coisas no nosso tempo, do nosso jeito. Não esperar o tempo de Deus. E a gente observa muitas vezes pessoas que querem ficar ricas rapidamente, que querem ganhar muito dinheiro rapidamente, que querem projeção, reconhecimento rapidamente. Normalmente são pessoas que às vezes têm um desenvolvimento rápido, mas também tem uma queda rápida também. Porque na nossa vida não adianta a gente começar bem. A gente precisa terminar bem, né? Continuar bem e terminar bem. E o imediatismo, querer resultados rápidos, pode levar a gente a interromper um processo de Deus. Eu me lembro de uma ilustração que eu ouvi, na verdade eu li, daquele Mananciais do Deserto, aquele devocional antigo, né? Os irmãos aí, muitos devem conhecer ou até ter esse devocional. Conta a história de uma pessoa que estava assistindo uma metamorfose, né? Uma mudança de uma lagarta para uma borboleta. Ele estava vendo ali aquele processo todo e aquela lagarta se transformando numa linda borboleta. E num determinado momento, já no final, havia uma linha que prendia aquela borboleta, aquela lagarta. E ela estava fazendo todo aquele esforço para se desvencilhar daquela linha. E a pessoa falou: eu vou ajudar nesse processo. Eu vou ajudar essa borboleta. E foi lá e, com a tesoura e cortou aquela linha, para que ela pudesse desprender rapidamente e voar. O que aconteceu? A borboleta não voou. Ela precisava passar por aquele processo para se fortalecer, para poder ganhar talvez músculos nas suas asas, né? Mas ela foi cortada ali. E aí a borboleta se tornou incapaz de voar. Existem processos na nossa vida que a gente tem que passar. Às vezes é um problema, irmãos, que a gente está vivendo.
uma coisa que incomoda muito, uma coisa que dói muito, é uma coisa que a gente não entende por que está acontecendo, mas Deus sabe o porquê a gente está passando por aquilo. É um processo, é um tempo, e certamente isso vai um dia ter uma solução. Mas muitas vezes, por impaciência, a gente interrompe aquilo. Muitas vezes, por impaciência, um casamento é desfeito. Muitas vezes, por impaciência, um filho é botado para fora de casa. Ou uma pessoa é expulsa da convivência na igreja. Às vezes, por uma impaciência, por um arroubo de uma inexperiência nossa, por querer adiantar as coisas. Deus está trabalhando, irmãos. Deus está fazendo a obra. A gente precisa esperar para ver o resultado que vai acontecer. Tem coisas que a gente pode fazer. Tem coisas que só Deus pode fazer. No ministério, eu tenho visto isso. Tem pessoas que demoram a entender o Evangelho. Não sei o que acontece, né? Mas tem pessoas que demoram a entender o Evangelho. Pessoas que frequentam a igreja há anos e não entendem. Mas se nós continuarmos orando, a igreja continuar orando, o Espírito Santo um dia mostra à pessoa o seu pecado. Mostra à pessoa a necessidade de um arrependimento. Então nós precisamos esperar, ter paciência. Às vezes é um filho, né, que ainda não converteu. Às vezes é um cônjuge. Às vezes é uma pessoa que está frequentando a igreja. Precisamos ter cuidado com o imediatismo. Talvez querer amadurecer uma pessoa à força. Você pode traumatizar aquela pessoa. E pessoas que demoram também a amadurecer espiritualmente. Mas devemos continuar orando. Teve um exemplo de uma pessoa em Porciúncula que ele frequentou e começou a frequentar a igreja acompanhando a esposa. A esposa também era filha de crente, mas não era convertida. Começou a frequentar, ia esporadicamente. Aparecia uma vez por mês, depois começou a ir mais vezes, depois continuou indo. E quando tinha jogo do time dele, era Fluminense, né? Ele faltava à reunião para ficar assistindo o jogo. Mas depois ele parou de assistir o jogo e ir para a reunião. Começou a ir todos os domingos. E começou a gravar o jogo, né? Gravava e depois assistia. Mas ele continuou indo. E Deus foi trabalhando. Deus foi convencendo. Um dia, ele chegou para mim, a pessoa falou para mim, mandou me chamar. Estava muito angustiado. Ele falou assim para mim, depois de uns 5 ou 6 anos frequentando as reuniões, ele falou assim, Fábio, eu estou com vergonha de Deus. Vergonha por quê? Porque eu estou te chamando aqui para pedir ajuda, porque eu estou com um problema. Ele estava muito tenso, né? muito deprimido. E ele falou assim, eu buscar a Deus agora que eu estou com problema, Deus deve estar falando, esse rapaz aí agora você está me procurando só porque está precisando. Ele ficou estou me sentindo envergonhado de Deus. Tantos anos frequentando a igreja, não tomava uma decisão, mas agora a situação apertou. E ele se viu apertado com uma situação e me chamou. E eu falei para ele, o senhor está com vergonha de Deus, porque o senhor não conhece, não sabe o que Deus está pensando a seu respeito. O senhor está imaginando o que Deus está pensando a seu respeito. O senhor precisa saber o que Deus está pensando a seu respeito. E a única forma de o senhor saber é estudando a Bíblia. Quer fazer um curso bíblico? Quero. Na outra semana comecei o estudo bíblico com ele e a esposa. Se converteram, se batizaram, estão servindo ao Senhor. Já até mudaram da cidade, mas estão servindo ao Senhor em outra igreja. Então, quem faz a obra é Deus. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Senhor.
a gente tem que esperar. Às vezes, o tempo é grande demais. A gente tem ansiedade. E a gente, às vezes, até força uma pessoa a fazer uma decisão. Mas não adianta. Só permanece aquele que realmente foi trabalhado pelo Espírito. A nossa obrigação, o nosso dever é pregar. E entregar nas mãos do Senhor e confiar. Então, muitas vezes, os problemas que a gente vive, se a gente pudesse resolver, a gente faria isso. Mas tem coisa que não dá para a gente resolver. A gente tem que esperar no Senhor. O homem feliz é aquele que não é imediatista. Ele espera. No devido tempo ele vai produzir o fruto. No devido tempo as coisas vão acontecer. No devido tempo a sua família vai consertar. No devido tempo a pessoa vai converter. No devido tempo a promessa vai se cumprir. Mas no devido tempo, no tempo de Deus. Não é no nosso. O profeta Jeremias, em Lamentações, ele tem uma palavra que eu amo, que eu gosto muito de repetir. Ele diz: bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Deus é bom para quem espera por ele. E quem esperar em Deus e confiar em Deus, verá a fidelidade de Deus em cumprir cada uma das suas promessas. Ele é fiel. Então, não só os jovens, né? Todos nós aqui devemos ter muito cuidado com o imediatismo, com a ansiedade. Ansiedade. Querer resolver as coisas muito rápidas e do nosso jeito. Devemos esperar, devemos confiar no Senhor, no Deus a quem servimos. Então, irmãos, o homem feliz está aí. O homem muito feliz está aí. Nós já aprendemos aqui que nós devemos ter cuidado. Cuidado com as companhias, cuidado com o que abastece a nossa mente e cuidado com o imediatismo. E devemos ter o prazer, o nosso prazer, está na lei do Senhor. E por isso estamos aqui, né, irmãos? Para estudar a Bíblia, para ouvir a palavra de Deus. E esse é o homem feliz, conforme a Bíblia revela. Não fala que é o homem rico, não fala que é o homem famoso, não fala que é o homem que tem um status muito elevado na sociedade, nada disso. É o homem que tem prazer na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. E essa pessoa vai produzir frutos. Deus vai frutificar na sua vida. Porque Ele cumpre as suas promessas. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a permanecermos firmes, confiados no Senhor e buscando sempre esta felicidade, a felicidade do relacionamento com Ele, da companhia dEle. Amém.